Sejam muito bem-vindos. Este é o 9º vídeo da série lendo o livro 150 Respostas Católicas aos 150 Ataques Protestantes, um livro de Jaime Francisco de Moura. O próximo ataque é o seguinte: em 1229, a proibição da leitura da Bíblia pelos leigos. Por que ele trata desse assunto? Além de, claro, quem escreveu a carta inicial na qual ele analisa fez esse ataque, mas esse ataque não é somente da pessoa que escreveu essa carta. Ele simplesmente está repetindo uma mentira propagada por todos os inimigos da Santa Igreja, em especial os cientificistas, que afirmam que a Igreja proibiu a leitura da Bíblia. Primeiro, nós já temos aquele problema lá, que já foi tratado em vídeos anteriores, da impressão da Bíblia. A Bíblia não estava disponível na mão das pessoas porque não havia imprensa. E quem conservou a Bíblia, quem de fato a escreveu e conservou, foram os católicos. Não há qualquer registro histórico de uma possível igreja protestante que tenha existido e preservado a Bíblia. Isso quem fez foi a Igreja Católica, que foi fundada por Cristo e é a única que sempre existiu, desde que Jesus esteve encarnado na Terra, há 2000 anos. E aí não tinha-se acesso tão fácil assim à Bíblia. A Bíblia era copiada manualmente. O papel era caro, o trabalho de quem copiava era caro, etc, etc. Era tudo muito caro e demorado. Então só tinha Bíblia na mão quem podia arcar com os custos, além, é claro, da própria igreja. Porque os monges copiavam também, para preservar e para pregar. E as pessoas tinham acesso à leitura da Bíblia nas missas, e nos próprios monastérios, nas igrejas, etc. Agora, se a igreja proibia de lerem a Bíblia, como é que havia pessoas que já tinham esta Bíblia? Como é que quando se inventa a imprensa, Gutenberg imprime a Bíblia, o primeiro livro que ele imprimiu foi a Bíblia, com os seus 73 livros. Como é que ele fez isso? Se as pessoas eram proibidas de ler a Bíblia? Volto a perguntar, ele pulou o muro de algum monastério, roubou centenas de rolos manuscritos embaixo do braço e ninguém viu? É uma cena grotesca, né? Para dizer o mínimo. Então essa história de que a igreja proibiu a leitura da Bíblia pelos leigos é uma mentira. Aí o Jaime vai falar sobre um ponto específico que muitas vezes é usado pelos protestantes para justificar essa acusação, que é o seguinte: a proibição de que falam os protestantes é que o Concílio de Toulouse, na França, proibiu traduções da Bíblia para o vernáculo para evitar erros. Proibição retirada pelo Concílio de Tarragona, Espanha, em 1233. O Sínodo de Oxford, 1408, proibiu a publicação e a leitura de textos vernáculos da Bíblia não autorizados. O mesmo se deu no Sínodo dos Bispos Alemães em Mogúncia, 1485, devido à confusão doutrinária criada por John Wycliffe, 1320-1384. O Concílio de Trento, 1545-1563, declarou autêntica a Vulgata Latina, tradução devida a São Jerônimo, em 420, e decretou que as traduções da Bíblia deveriam conter o visto do bispo diocesano para se evitar abusos de tradução. Vamos lá, isso aqui faz total sentido. Quando Cristo institui a sua igreja e deixa um magistério responsável por tudo dentro da igreja, sacramentos, ensinamentos, as celebrações, etc, etc, também os deixa responsável pelo depósito da fé. Oral
e posteriormente escrito. Exatamente para evitar que qualquer um pegasse a Bíblia e saísse falando aquilo que bem entendesse, as traduções que tiraram da própria cabeça. Percebe por que os protestantes atacam este ponto? Atacam estas decisões do magistério? Porque eles fazem isso hoje, na prática. Cada protestante é o seu protestantismo e automaticamente é o seu próprio papa e o seu próprio magistério. Por isso, para eles, ter um magistério real, autorizado pela Santa Igreja, que proteja e guarde aquilo que de fato foi ensinado por Cristo com a tradução correta e com a explicação correta, para eles isso é um absurdo. Mas não é que eles achem o magistério errado. Eles dizem isso da boca para fora, porque eles mesmos são o próprio magistério. Cada um é o seu próprio magistério. Que pode ser que uma opinião ou outra case com a opinião de um outro protestante, que é um outro protestantismo. E aí eles se juntam nas pequenas seitas. Mas é só uma questão de coincidência. E não porque eles reconhecem o magistério como autoridade. O magistério que cada protestante reconhece como autoridade é ele mesmo. Por isso a história do sola escritura. Não, eu com a Bíblia na mão e eu faço a minha própria interpretação. A mesma coisa eram as pessoas que pegavam a Bíblia e queriam fazer suas próprias traduções. Mas espera aí. O concílio proibiu traduções erradas. Correto? Mas a acusação não é de que a igreja proibia as pessoas de lerem a Bíblia? Se a igreja proibia as pessoas de terem acesso à Bíblia e de lerem a Bíblia, onde é que essas pessoas teriam acesso para poder traduzir da maneira como bem entendessem? Há uma incoerência aí. Ou a igreja proibia as pessoas de lerem a Bíblia, o que é uma mentira, ou as pessoas estavam pegando a Bíblia, claro, algumas, né? Aqui, algumas pessoas estavam pegando a Bíblia e fazendo traduções erradas, equivocadas. E imagine o poder, e nem precisa nem imaginar. Olha as diversas seitas protestantes. E o poder que elas têm de deturpar muitas partes do evangelho, várias destas partes já foram explicadas nos vídeos anteriores. E isso engana milhões e milhões de pessoas, retirando-as da igreja fundada por Cristo. Muita gente que já pode ter sido condenada por conta destas má interpretações, dessas deturpações do que está escrito na Bíblia. Eu tenho fé de que essas pessoas possam ter ido para o purgatório por conta da ignorância mesmo, porque foram enganadas. Mas Jesus deixou a igreja dele, tudo que nela há, como uma maneira segura de nós trilharmos o caminho da santidade. Ah, então quer dizer que todo católico é santo? Não. Mas estar na igreja católica é um pré-requisito para se tornar santo. E quem não for santo, não entra no céu. Percebe a responsabilidade que é manter a Escritura, a Sagrada Escritura, com a correta tradução para qualquer idioma que seja, porque é necessário um magistério autorizado pelo próprio Cristo, inspirado pelo Espírito Santo, que vá observar estas coisas. A Bíblia é um conjunto de livros gigantesca. É um conjunto gigantesco. Muitas coisas ali difíceis de serem entendidas. Por isso um magistério. Por isso é necessário o auxílio de um magistério, de doutores na Santa Igreja. Ele continua. Isso aconteceu porque a igreja exerce seu papel de zelar pela fidelidade da doutrina.
conforme 2 Timóteo 2, 2 Timóteo 4, verso 2. É o que aconteceu ao contrário com os protestantes. Lutero divulgou a Bíblia para que cada um pudesse interpretar à sua maneira. Exatamente, foi o que eu acabei de falar. E aí é onde nós vemos esta balbúrdia, esta confusão gigantesca, onde eles afirmam falsamente que não, nós só discordamos em pontos periféricos, em coisas secundárias. Mentira! O batismo é secundário? Quem não for batizado não será salvo. Como isso pode ser secundário? A Eucaristia, quem não comer do meu corpo e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Como isso pode ser secundário? Isso são questões primárias para a salvação das pessoas. E as diversas seitas protestantes discordam entre si do que estas coisas significam, mas não só isso, de como aplicá-las na prática. E aí é que está o problema. Maior, né? A interpretação errada já é um problema, mas a aplicação prática é que é o problema maior. Porque a Eucaristia você só tem na Igreja Católica. O Jesus transubstanciado é só na Igreja Católica. Qualquer cerimônia de encenação que se faça em uma seita protestante é simplesmente uma encenação. Está levando os protestantes ao engano. Onde eles acreditam que de fato estão celebrando a Santa Ceia e tal. Não estão. Tudo isso pela interpretação errada de um homem. E a partir dele, claro, todos os outros que resolveram seguir a linha de pensamento dele, deturpando também a Sagrada Escritura, da maneira como bem entendem. Você tem vídeo de presbiteriano dizendo que, comemorando, né, a Revolução Protestante, porque o Lutero era cativo das Escrituras. Ué, então por que você não é luterano? Então ele não era tão escravo assim das Escrituras, né? São perguntas que os protestantes têm que se fazer, porque senão eles vão continuar no engano. O próximo ataque foi o seguinte. Em 1245, foi introduzido o uso de sinos na missa. Eu só vou ler uma linha do que o Jaime falou. Esse questionamento não tem fundamento nenhum. Ponto. Acabou aí. Vou passar para o próximo porque isso aqui é idiota. Em 1439, tradição católica romana do mesmo nível que as Sagradas Escrituras bíblicas. O Jaime responde da seguinte maneira. Como isso é claro e positivo? Jesus não mandou escrever, mandou que pregasse e ensinasse a sua palavra. Marcos 16, verso 15. Em Lucas 10,16, Jesus diz: Quem vos ouve, a mim ouve, e quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Eis aí a tradição, meus caros protestantes. Exatamente. Em momento algum na Bíblia, Jesus escreve alguma coisa que ele ordene que seja passada para frente. O único registro que nós temos de que Jesus escreveu alguma coisa foi quando ele escreve no chão. E que ninguém sabe o que foi, a não ser quem estava lá no local naquele momento. E também não deixaram isso escrito. Depois não há qualquer ordem de Jesus. Escrevam. Não, ele fala, preguem. Para que as pessoas ouçam. A iniciativa de escrever foi daqueles que os seguiam. E não para criar uma Bíblia, mas para auxiliar as igrejas, as dioceses que estavam sendo fundadas. Nas próprias dúvidas deles. As cartas de Paulo demonstram muito bem isso.
Várias delas começam, conforme eu havia falado para vocês anteriormente, conforme eu falei para vocês quando nos encontramos, ou seja, já houve um encontro prévio. Já houve ensinamentos, catequeses orais anteriores àquela carta. A carta vem para elucidar pontos que não ficaram muito claros. Ou ainda para dar puxões de orelha, etc, etc, etc. Então a ordem de Jesus é clara. Como o Jaime continua dizendo aqui, a mensagem de Cristo foi ensinada oralmente, só depois foi escrita. Então perceba, a igreja começou na tradição. E a Bíblia também é uma tradição, porque tradição é transmissão. Você tem tradição escrita, que é a Sagrada Escritura, e tradição oral. Percebe? Uma coisa não anula a outra, uma coisa complementa a outra. A Bíblia não se interpreta por si só. E isso é uma coisa tão lógica que eu não sei nem como é questionado. É necessário que alguém interprete a Bíblia. Que alguém a escreva. Os apóstolos a escreveram, os primeiros católicos a escreveram. Os primeiros católicos foram entrevistados. O exemplo de Lucas, que vai conversar com Nossa Senhora, a primeira católica, para pegar os relatos. Os católicos são os primeiros que estão ali preservando e dando a vida para preservar a Bíblia. São aqueles que escrevem a história da cristandade a partir do momento em que os apóstolos começam a morrer. E até antes da morte do último apóstolo, você já tem bispos e papas da igreja escrevendo o dia a dia da igreja, escrevendo sobre o martírio. E isso tudo foi sendo preservado pela Igreja Católica. Mas, em primeiro lugar, foi a palavra oral. A primeira carta é escrita por volta de 30, 40 anos depois da morte de Cristo. Esse tempo todo, então, a igreja ficou jogada às traças? Jesus não cumpriu a sua promessa de manter a igreja até o fim dos tempos? Porque não tinha Bíblia escrita? O que tinha era o Antigo Testamento. O Novo Testamento não. Quem define os livros do Novo Testamento, para o choque, para o desespero dos protestantes, é a Igreja Católica. É quem o escreve, é quem o preserva e é quem define quais livros são canônicos e quais não são. São os fatos, é a história. E não há narrativa que consiga ultrapassar isso. O máximo que os protestantes têm conseguido fazer é uma blasfêmia, usando o nome do Espírito Santo para dizer, não, mas o Espírito Santo me inspirou a dizer que a Igreja Católica não escreveu a Bíblia, que ela não a preservou, que ela se corrompeu com Constantino. Na falta de provas históricas, inventa-se uma narrativa. Uma narrativa falsa, né? Porque narrar é do ser humano, é natural do ser humano. A própria Bíblia tem várias narrativas. Eu digo aqui narrativas ruins, narrativas falsas. Então a tradição é importantíssima. Importantíssima. Do ponto de vista de hierarquia histórica, ela veio primeiro. Sem sombra de dúvidas, ela veio primeiro. E permanece até hoje. Complementando a Sagrada Escritura, não a contradizendo. E nem revelando nada novo, nada fora da Escritura, de maneira alguma. E ele continua. Aqui agora nós vamos entrar no próximo ataque, que é um outro carro-chefe do protestantismo aqui.
Ainda em 1439, a Igreja Católica introduz a doutrina do purgatório. Nós já falamos um pouco sobre isso, mas o Jaime faz alguns outros apontamentos interessantes aqui. Ele começa: na primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, fala-se de um fogo que salva. O fogo provará o trabalho de cada um. Se queimar, sofrerá ele os danos, mas será salvo por intervenção do fogo. 1 Coríntios 3, 11 a 15. Percebe o que ele diz aqui? Mas será salvo. Você passará por um fogo. Observe essa imagem que eu coloquei na tela, que é uma representação do purgatório. São as pessoas que não foram condenadas ao inferno. Elas irão para o céu um dia, mas elas estão passando por este fogo purificador para estarem na presença de Cristo, pois quem não for santo não estará na presença de Deus. E aqui é uma das provas bíblicas disso. O fogo provará o trabalho de cada um. Um fogo purgativo. E ele continua, mas será salvo por intervenção do fogo. É o próprio fogo quem vai queimando as penas. Falei em vídeo anterior, né, a diferença entre a pena e a consequência do pecado. É só procurar nos vídeos anteriores que eu falei melhor sobre isso. Ele continua: ao que disser, porém, contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem nesse mundo, nem no outro. Mateus 12, 32. Ué, mas espera aí. Há pecados que serão perdoados também no outro mundo? Sim, é o que Jesus está dizendo aqui. Que são as penas do pecado no purgatório. Que outro mundo é esse? É lógico que não é aqui, este mundo natural em que nós estamos. É a preparação para ir para o céu. Ele ainda complementa. Jesus fala de uma prisão temporária. Não suceda que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao seu ministro, e sejas posto em prisão. Em verdade te digo, não sairás de lá antes de ter pagado o último centavo. Mateus 5, 25 a 26. Percebe? Não sairás antes de ter pagado. Então, peraí. Quem é o juiz? O juiz é Deus. Ele vai mandar os anjos te jogarem, né? É o que está dizendo aqui. O juiz te entrega ao ministro, ao seu ministro, que é uma figura dos anjos. E seja posto em prisão. Que prisão é essa? É o inferno? Não, porque do inferno você não sai. É condenação eterna. Então tem que haver algum lugar, que é a metáfora aqui da prisão, onde você ficará até pagar o último centavo. E de lá você sairá para onde? Para o céu. Se você pagou tudo que devia para o juiz, você só pode ir para o céu. Entende? É uma parábola. Mas uma parábola simples de entender quando a pessoa tem boa vontade para entender. Quando ela já não vem com o preconceito, o purgatório não existe, é uma invenção medieval da Igreja Católica. Aí vem aquela acusação, né, que eu já tratei no outro vídeo também. Então o sacrifício de Jesus não redimiu os nossos pecados? Pois é, redimiu a culpa. Não somos mais escravos de Satanás a partir do momento em que você é batizado, porque Jesus derramou o seu sangue, sacrifício eterno. Mas as penas precisam ser pagas, como o próprio Jesus aqui está descrevendo. Seja nessa vida, seja no outro mundo. Seja neste mundo, seja no outro. Pessoas como São Paulo, por exemplo, que mataram cristãos, perseguiram e mataram cristãos. Ele foi santificado neste mundo.
neste mesmo mundo ele foi santificado. Pela graça de Deus, através das obras que fez. Mas tem pessoas que não conseguem, que é a maioria dos cristãos. Em especial aqueles que não estão dentro da Igreja Católica. Da Barca de Pedro, a única igreja fundada por Cristo. Então o purgatório é um local de misericórdia, em que Deus dará a chance de nós pagarmos as penas, inclusive por termos negado a sua igreja. É mais uma prova de misericórdia de Deus, o purgatório. E como eu já disse também no vídeo anterior, a realidade está lá na Bíblia, como acabamos de ver novamente, embora a palavra não esteja escrita, assim como Santíssima Trindade. Ele continua: é evidente que essa prisão temporária é lugar de perdão na outra vida, através de um fogo que purifica e salva, não pode ser o céu, onde nada de impuro entrará. Exatamente. Apocalipse 21, 27 afirma isso: nada de impuro entrará no céu. Aí ele fala: nem inferno, onde não há redenção. E o fogo é eterno, conforme afirmado em Mateus 25, 41. Exatamente. Então é um terceiro local. Não é o céu, porque nada de impuro lá entrará. Não é o inferno, porque o fogo de lá nunca se extingue e não há redenção para quem está lá. Percebe a lógica da coisa? Só pode ser o purgatório. Não é tão difícil de entender, né? Quando se tem boa intenção. Ele continua: pela graça de Deus, o purgatório não é inferno em miniatura, mas um estado de aperfeiçoamento final, rumo ao céu. Nele, a pessoa se purifica do pecado que não é para a morte. 1 João 5,17. Ou dos estragos do pecado perdoado, passando então definitivamente para a feliz eternidade da glória, porque não entrará nela, na Jerusalém Celeste, nada de imperfeição. Apocalipse 21, 27. Ele está aqui reafirmando. É um local de misericórdia de Deus. Para que você se santifique plenamente para poder estar na Jerusalém Celeste, porque nada de impuro ali pisará. E ele conclui: embora o purgatório não seja mencionado com esse nome na Escritura, a Santíssima Trindade também não é, e todos os cristãos a professam como verdade revelada, a sua realidade é incontestável. A realidade do purgatório que ele está dizendo aqui. Exatamente. Então é isso. O purgatório é um local de misericórdia de Deus. Protestantes, agradeçam a Deus por existir um purgatório. C.S. Lewis, que era protestante, é um dos protestantes que crê no purgatório. Porque ele está explícito na Bíblia. Não em palavra, como ele mesmo falou, Jaime falou e eu também já tinha falado, mas em realidade. É isso. Estudem mais sobre o purgatório, leiam no catecismo. O que o catecismo fala sobre o purgatório? C.S. Lewis, no livro Cartas a Malcolm, se não me engano, ele também fala sobre a realidade do purgatório. É algo muito simples de se entender. Então, se você gostou desse vídeo, eu peço que você curta, comente, compartilhe. Pode colocar aí um emoticon, qualquer coisa simples, para o vídeo poder ganhar relevância e chegar a alcançar outras pessoas. Eu agradeço por todas as pessoas que têm assistido os vídeos. E nos vemos no próximo, no 10º vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.